Vocês devem estar surpreendidos que quem é esse cabeça branca que está aqui tentando falar ou me dirigir para vocês. Vamos tornar a reunião, pelo menos no seu início, o menos formal possível. Eu tenho ao meu lado esta figura que todos conhecem, o jurista e, para mim, presidente eterno da Ordem dos Advogados. Eu sou secretário-geral do Tribunal de Contas do município, estou aqui em nome do presidente, pesaroso por não ter podido estar aqui, também por razão de compromisso inadiável. E eu dei uma ideia para não poder estar presente, não na abertura, mas poder me dirigir a vocês ao lado do meu presidente de sempre, no sentido de que o Tribunal de Contas, em nome do presidente Edson Simões, dá as boas-vindas aos senhores doutores, alunos, mestres, colaboradores e cooperadores, e colocar o Tribunal de Contas, desse espaço especificamente, onde se realizam as sessões plenárias do tribunal e os julgamentos aqui acontecem, à disposição dos senhores, sob a batuta e a coordenação do nosso professor emérito que está aqui do meu lado. Então, eu faço votos de que a reunião seja proveitosa, amistosa e agradável para todos que estão aqui. O tribunal, eu insisto em dizer, dá as boas-vindas a todos os senhores. Vou abraçá-los, abraçando o meu professor e o meu presidente de sempre. Alô? Boa noite a todos. Não é o início ainda da sessão, apesar de marcado para 7 horas, porque o trânsito está um caos e nós temos que homenagear também, não só aqueles que chegaram na hora, no prazo, e advogado não perde prazo, mas também aqueles que vão perder prazo e vão chegar um pouco mais tarde. Até porque hoje é um dia de festa e os nossos prazos aqui podem ser diferenciados. Eu vou pedir um pouco de paciência a cada um, que não é o início. Eu apenas pedi a palavra para fazer um agradecimento especial, não só ao Murilo, à sua equipe, ao presidente Edson, que não está presente, desse reencontro que a Ordem, a escola tem com o tribunal. O tribunal tem sido de uma fraternal amizade com a escola e nós estamos desenvolvendo muitos trabalhos nesse sentido. Acabei de conversar com o Murilo, que é o secretário-geral, Murilo Magalhães Castro, e conversei também com o presidente por telefone, no sentido que me veio a ideia. Eu sempre digo que eu sou jovem, como diz um candidato, eu sou jovem com 79 anos de idade, e eu tenho a minha cabeça sempre em erupção, quer dizer, você não para de pensar, não para de imaginar, não para de criar. Graças a Deus ele me deu teve a bondade de me dar essa oportunidade de fazer. E estando aqui já me deu uma ideia. Nós vamos fazer cursos em conjunto com o Tribunal de Contas do município, aqui e lá, porque é um momento para o advogado também, profissionalmente falando, desenvolver os seus conhecimentos nessa área. Nós temos tribunais de contas municipais, estaduais e da União. E eu tenho encontrado na minha vida profissional muitos trabalhos nesse sentido e muitas vezes com algumas dificuldades por aqueles, e eu mesmo me incluo nisso, por aqueles que não conhecem exatamente o processo, que não é judicial, mas o processo de um tribunal de contas que tem repercussões intensas, porque pode gerar determinados assuntos, gerar consequências gravosas, inclusive para quem está sendo julgado, até de ordem penal. Então nós precisamos alertar os nossos companheiros advogados de que existem tribunais de contas como esse, que tem como auditores pessoas de notável saber jurídico. O próprio nome que em cima este tribunal, Paulo Planeboar, que foi meu amigo pessoal,
só tinha o defeito de ser São Paulino, o resto era ótimo. Tá? E mais um mestre também que foi nessa matéria. Então já vou anunciar em primeira mão para quem está aqui, de que nós iremos fazer curso sobre matéria de Tribunal de Contas e será feito aqui, nesta casa, já com um pacto que fizemos por telefone e que acabei de fazer pessoalmente com o Murilo, de passarmos a fazer trabalhos aqui nesta casa. Então eu agradeço, vou pedir um pouquinho de paciência, porque eu estava rezando para que hoje fosse feriado, para a gente fazer amanhã a reunião, porque São Paulo fica uma beleza. Como não vai ter feriado, está um inferno aí fora, para chegar aqui está terrível, e portanto vou pedir um pouquinho de paciência e de compreensão àqueles que chegaram na hora, e meu vice chegar na hora também, de que tenhamos um pouquinho de paciência para homenagear também a todos aqueles que encerraram os seus cursos e que, portanto, merecem também a mesma estima daqueles que conseguiram chegar a tempo. Então, eu agradeço e tenha um pouquinho de paciência. Senhoras e senhores, boa noite. A Seccional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, e a Escola Superior de Advocacia têm a honra de recebê-los para a cerimônia de certificação das turmas dos cursos de especialização Lato Sensu. Comporão esta mesa diretora: Dr. Marcos da Costa, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo. Dr. Rubens Aprobato Machado, diretor da Escola Superior de Advocacia, membro nato da OAB São Paulo e conselheiro federal emérito da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutora Márcia Regina Machado Melaré, secretária adjunta, representante chato, o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutora Helena Maria Diniz, vice-presidente do Conselho Curador da Escola Superior de Advocacia e conselheira seccional. Doutor Arthur José Pavan Torres, representante chato, o presidente do Conselho Estadual de Educação. Professora Dinorá Adelaide Musetti Grotti, representante chato, todos os coordenadores dos cursos de especialização da ESA de São Paulo. E Dr. Nilton Antônio Ribeiro de Souza, representante chato, o corpo discente dos cursos de especialização da Escola Superior de Advocacia de São Paulo. Convidamos também para que tome assento nos lugares reservados aqui à frente a professora Ana Vieira, coordenadora geral da Escola Superior de Advocacia. Já se encontra nos lugares reservados a doutora Amarines Primo Sebastiani, que é coordenadora do Núcleo Boituva da Escola Superior de Advocacia e também presidente da Subseção de Boituva nas gestões entre 2004 e 2009. Convidamos também para que tome assento nos lugares reservados Dr. Antônio Ricardo Miranda Júnior, representante dos alunos no Conselho Curador da Escola Superior de Advocacia. Convidamos também o professor Dr. Demi Getsko, diretor-presidente do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. Convidamos também para que tome assento, nesses lugares reservados, o professor Dr. Luiz Fernando Martins Castro. Registramos também a ilustre presença do Dr. Vitor Hugo das Dores Freitas, conselheiro seccional e presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia.
Senhoras e senhores, composta esta ilustre mesa diretora, convidamos todos para, em pé, entoarmos o hino nacional brasileiro. Letra de Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva. Senhoras e senhores, o doutor Marcos da Costa, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo, procederá à abertura oficial dessa cerimônia. Advogadas, advogados, autoridades, senhoras, senhores, boa noite.
É com muita alegria, com muita honra, que representando os nossos 300 mil advogados e advogadas do Estado de São Paulo, participo na condição de presidente em exercício da Ordem dos Advogados do Brasil, da nossa seção de São Paulo, para declarar abertos os trabalhos dessa importantíssima cerimônia de certificação dos alunos dos cursos de especialização lato sensu, dessa que é o grande patrimônio da nossa advocacia, a Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo. Anunciamos a palavra do Dr. Rubens Aprobato Machado, diretor da Escola Superior de Advocacia, membro nato da OAB São Paulo e conselheiro federal emérito da Ordem dos Advogados do Brasil. Já estive aqui antes, mas torno a repetir meu boa noite a todos. Aos ilustres componentes da mesa, que eu destaco na pessoa do nosso presidente, Marcos da Costa, e da nossa conselheira federal, que representa aqui o presidente nacional, doutor Ofir Figueiredo, doutora Márcia Meraré, de boa estirpe. É, quem não sabe é minha filha, viu? E aos demais componentes aqui da mesa. A gente sempre realiza sonhos quando a gente tem força para fazê-lo, quando a gente tem determinação, quando a gente quer. Eu me lembro que em 1998, quando eleito presidente da Seccional Paulista, eu encontrei uma ordem, que era a maior ordem do Brasil, pela quantidade de advogados inscritos, pelo número de subseções, pela composição dos advogados e a luta que a Ordem de São Paulo sempre fez na defesa institucional deste país, da democracia, da cidadania. Eu encontrei uma ordem com todos esses atributos, manca de uma perna. Era talvez a única deste país, que não tinha escola de advocacia. E eu pensei, cá com os meus botões, nós temos que formar imediatamente uma escola. Que era um sonho deste presidente, que ainda é um presidente, como se dizia antigamente, uma placa de 4 números, porque a minha inscrição tem só 4 números, 9434. Eu pensei, nós estamos aqui nesta vida para ser úteis e precisamos fazer alguma coisa que proteja a sociedade, tendo advogados capazes de protegê-la. E nós que nos defrontávamos naquela época de um problema gravíssimo, que era uma imposição da ditadura que se instaurou nesse país por mais de 20 anos, como não podiam cortar a língua dos advogados, e a ordem e os advogados eram os únicos que falavam, tinham coragem de falar, resolveram acabar com a ordem, com os advogados, criando uma advocacia fraca e liberá-lo de uma maneira vulgar o curso de Direito. Não que nós fôssemos contra a criação de faculdade de Direito, ao contrário. Nós sempre fomos favoráveis desde que fossem faculdades responsáveis e que dessem um bom ensino. Mas eles fizeram questão de abrir, na medida da quantidade, algo que não tivesse professor, mas tivesse muito aluno, independente de onde vinham esses alunos. Muitos deles saíam de um curso supletivo, que tinham abandonado o primário há mais de 20, 30 anos, mal sabiam ler e escrever, e que compravam o diploma de supletivo, entravam numa faculdade sem vestibular, tinham o título de bacharel e entravam na ordem. E assim diminuir a força da ordem. E a única maneira que este velho advogado pensou e imaginou e sonhou era fazer uma escola que pudesse dar ao advogado, porque depois que ele saiu da escola com bom ou mau ensino, não importa, a responsável por ele, pelo conhecimento dele, já não é mais a faculdade que ele cursou, mas sim a ordem onde ele se inscreveu. E que a ordem precisava dar condições ao advogado de ter um lugar onde pudesse desenvolver os seus conhecimentos, onde pudessem ter uma educação
jurídica devidamente adequada, em que pudesse encontrar cursos que efetivamente inovasse em tudo aquilo que essa árvore frutífera que é o direito, a cada dia produz novos ramos, e acompanhar essa evolução, dando cursos sobre esses novos ramos, em que as faculdades, tradicionalmente e até hoje, mantêm aqueles ramos também tradicionais. E precisaríamos ter uma escola realmente forte, adequada, para que pudéssemos fazer com que o advogado realmente se interessasse pelo estudo. E não foi surpresa para mim quando, no primeiro curso que abrimos, e não tínhamos ainda escola no Largo da Pólvora, abrimos dentro da própria sede, da Praça da Sé, 385, numa sala que nos foi reservada, pequena, e depois, logo no comecinho, eu descendo a escada, vi uma filha que contornava a Praça da Sé, passava pela Felipe de Oliveira, entrava na Rua 11 de Agosto, dava a volta, e eu me lembrei, eu, menino do tempo de guerra, quando eu ia com a minha mãe de madrugada comprar o pão mal feito, e tinha que entrar numa fila daquele tamanho. Eu me lembrei da fila do pão da guerra. Falei, mas o que está acontecendo aqui? O que é isso? Qual é o problema que tem a ordem, que tem essa fila imensa? Eu preocupado, precisamos tomar um jeito. O que está acontecendo? Não, é uma fila, porque estão se inscrevendo para um dos primeiros cursos da Escola Superior de Advocacia, a mostrar a vontade, a garra que queria ter o advogado para aprender. Porque se o médico tem o bisturi para poder utilizar na sua profissão, se o dentista tem a broca para... Qual é o nosso instrumento? O nosso instrumento é a nossa inteligência, a nossa capacidade de raciocínio, a nossa capacidade dialética, a nossa capacidade de fazer com que se convença alguém que também tem os conhecimentos a respeito da matéria, que nós temos que convencê-lo a acreditar naquilo que estamos dizendo, e tendo do outro lado alguém do mesmo porte nosso que quer fazer a prova absolutamente contrária. Para isso, tem que haver uma igualdade de conhecimentos dos dois lados, para que se faça uma justiça justa. Para isso, precisamos ter essa ferramenta que é a nossa inteligência. Não adianta eu ter o título, e esse título não servir para nada. E não servia para passar no exame de ordem, não servia para passar em concurso público, não servia para nada. Ou seja, um papel absolutamente mal gasto o dinheiro para obtê-lo. E aí que nasceu a ideia da escola, fizemos a escola, ela foi crescendo. Fomos lá para o Lago da Pólvora, num imóvel que estava desocupado, que era da antiga CAASP, muita gente não sabe, mas aquilo é da CAASP, não é nossa. E passamos lá a fazer os cursos. E crescemos tanto no conhecimento, que passamos a ter destaque no Brasil inteiro, com repercussões internacionais. E fomos, talvez, eu acho que a única, tivemos um encontro recente das escolas de todo o país, se não for a única, deve ser uma das únicas, que tem o reconhecimento oficial no curso de especialização, mercê, não de favor nenhum que nos fez, mas de um conselho de educação nesse estado, que não dá autorização para qualquer escola, não. Ela vai perquirir, efetivamente, qual é o grau de educação que pode proporcionar essa escola. E se convenceu, abrindo uma exceção incrível, que geralmente são as faculdades que têm esses cursos, abriu para nós fazermos esse curso de especialização com a mesma validade de uma faculdade de Direito, dando a quem detém esse diploma que os senhores estão recebendo hoje, que tem a oportunidade de utilizar em currículo, de utilizá-lo até no magistério universitário, enfim, abre-se um leque imenso. E de atividades realmente que nunca se poderia encontrar. Onde se já ouviu falar num direito de entretenimento, num direito desportivo, até num direito eleitoral? Onde está isso nas faculdades? E foi isso que realmente deu essa força, essa pujança para a nossa escola. Essa escola que está dando repercussão nacional e internacional, porque tem professores, o professor Canotilho, que esteve aqui, que foi a escola que trouxe, um dos maiores constitucionalistas do mundo, ele pediu, pelo amor de Deus, que ele queria voltar, mas não para dar aula de direito constitucional, ele queria dar aula de direito desportivo. E nós ainda vamos trazê-lo, viu, Ana? Que eu estou devendo essa para ele. Então, vejam a repercussão que tem a escola. Então, é realmente uma escola que tem que ser orgulho de usar esse certificado, colocar na parede do seu escritório, mostrando que realmente fez um curso sério e que obteve o grau seriamente.
e que tem condições de atender seriamente naquela matéria que se especializou e até em outras, por que não? Então, é essa a situação. A Ana aqui me passou uns dados numéricos para que tenha o tamanho. O curso de especialização, hoje nós estamos com 58 turmas no interior da capital. Já emitimos certificados para o curso de especialização, 2.277 colegas nossos com isso. Hoje, estamos entregando mais 130 certificados. Cursos de extensão, que são cursos sérios também, já temos expedido 70 mil certificados e temos em andamento, esse ano, a previsão de ter 4 ou 5 mil alunos no curso de extensão. Então, veja a grandiosidade dessa escola. Mas a grandiosidade não é minha, que criei, ou minha como diretor, ou com os professores que fazem aquilo com vontade. São principalmente dos advogados que é até difícil chamar de alunos, porque eles não são alunos, são muito mais do que isto. Eles são participantes, eles estão presentes, eles respondem. Às vezes reclamam que a Ana os trata como se fosse grupo escolar, porque tem que assinar, não pode sair. Mas é isso mesmo, a escola é muito séria, não aceita mesmo. Não aceita professor que dá 10 minutos de aula e vai embora. Tem que ser mesmo, a coisa é séria. E aí está o resultado. Hoje nós temos aqui um representante, para nossa honra, do Conselho Estadual da Educação, o que é meio raro em alguma faculdade, porque ele sabe que nem sempre merece essa consideração, que veio aqui em nome da atual presidente, professora Guilmar Melo, e que realmente mostraram o apreço que tem pela escola. E nós fizemos uma publicação deste livro, que conta a história da nossa escola. Isso aqui não foi feito por mim e nem pela Ana. Foi feito por uma equipe. Que fez à mão o presságio, e está essa equipe. Alguém vai perguntar, mas quem é essa equipe que fez o livro? São os funcionários da escola. Esse livro é da autoria deles. Porque alguém vai dizer, o Aprobato quer aparecer e fez o livro. Foi eles que fizeram, eles é que sentem a escola, é que vivem a escola todos os dias. E eu fiz questão de dizer, Ana, que eu quero presentear todos aqueles que vão receber o certificado hoje. Todos aqueles que vão receber, e que ficarem até o fim, este aqui é um símbolo, é o símbolo da entrega, mas na verdade não tem nada de tal, não é a nossa cabeça. Por quê? Porque o certificado está lá atrás, porque era para não ter tumulto nos nomes, etc. Quem recebeu o seu certificado lá atrás já vai receber um livro. Não esqueço que tem direito quem vai receber o certificado. Quem não ficar e for embora vai ficar seu livro. Então eu quero, em meu nome pessoal, em nome da diretoria, em nome dos professores, em nome desta figura notável de Marcos da Costa, que nos deu um apoio fantástico. Desde o primeiro dia que ele entrou na ordem, ele entrou sem ser conselheiro, na minha gestão, se transformou num dos maiores nomes em defesa da advocacia, o que mais conhece hoje a ordem, e que fez um compromisso conosco. Ele não quer revelar, mas eu vou revelar. Graças ao trabalho dessa conselheira federal, que eu não posso dizer não, porque senão ela vai dizer que é de pai para filho, graças a essa conselheira federal, ao contrário de alguns que passaram por lá, conseguiu do Conselho Federal aquilo que nós sempre demos ao Conselho Federal, demos recurso para o Conselho Federal. Ela conseguiu que fosse o inverso, que o recurso federal, que o Conselho Federal desse recursos a São Paulo para ter sua sede própria, uma sede nova, maior do que aquela em que estamos. E já conseguimos que aqui na Maria Paula, que é um prédio que já está em reforma, vai ser modernizado e que vai dar condições à ordem de ter uma capacidade de atendimento incrível. E o que fazer com outro prédio que tem lá na Praça da Sé? Eu fui no conselho, falei com o presidente Marcos da Costa, ele concordou, assinou o compromisso, levou ao conselho, o conselho concordou, e aquele prédio onde está hoje a ordem vai se transformar na sede própria da Escola Superior de Advocacia.
Então, eu quero agradecer a todos. Já falei demais, mas eu, quando estou na minha escola, é aqui eu me sinto na minha escola. Ela é como se fosse também minha filha. Às vezes dá até ciúmes a filha verdadeira, mas é porque realmente eu tenho um amor por essa escola que duvido que alguém possa um dia imaginar o amor que eu tenho por ela. E eu agradeço a vocês que mantêm essa escola com seus estudos, com a sua retidão de caráter, com a busca verdadeira de um ensinamento, de uma educação, que mostram também que vocês querem ser advogados. E é isso que esse país precisa, de advogados. Muito obrigado. Anunciamos a palavra da doutora Helena Maria Diniz, vice-presidente do Conselho Curador da Escola Superior de Advocacia e conselheira seccional. Depois dessas palavras do Dr. Rubens, eu não vou aceitar o boa noite que vocês deram para eles dois. Boa noite, pessoal. Na pessoa do meu querido presidente Marcos da Costa, eu estendo os cumprimentos a todos, não deixando de um especial meu eterno presidente Rubens Aprobato, a uma pessoa que eu admiro muito e que tive o imenso prazer de dividir muitas horas no Conselho Curador. Pessoal, é muito difícil falar depois do Dr. Rubens, porque ele tem uma oratória própria e eu não sou boba nem um pouco, escrevi algumas palavras, né? Porque eu não tenho esse dom maravilhoso dele, essa característica que em cada momento que eu ouço eu me emociono. Na realidade, muitos momentos são importantes nas nossas vidas, porém alguns adquirem uma relevância maior por significar a conclusão de um processo que demanda um esforço contínuo. Este é um destes momentos. É com grata satisfação que eu participo desta cerimônia, que tenho certeza será um ponto de partida para novas conquistas dos profissionais do direito que aqui se encontram. Pois uma especialização, além de agregar conhecimento, servirá como fator de distinção no mercado de trabalho. Ainda mais da ELSA. Como vice-presidente do Conselho Curador da Escola Superior da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, eu me sinto orgulhosa de contribuir como uma fagulha para o fogo do saber que ilumina o caminho dos alunos, advogados nessa sua nova jornada. Isto porque o conselho, da qual eu componho, é que partem as diretrizes para os cursos de especialização. Desejamos que esse certificado que cada um receberá nesta solenidade represente, como disse o Dr. Rubens, um estandarte, que ao ser conduzido dignifique o seu portador. Não tenho dúvida que será assim. Quem demonstrar em seu escritório o seu estandarte realmente será um advogado de destaque, que será revestido de garbo e demonstrará o seu saber jurídico, que é indispensável para aquele que pretende a aplicação da justiça nesse país, que tanto precisa. Senhores especialistas, este não é um dia qualquer. É o dia que coroa todo o esforço de vocês desprendido para chegarem até aqui. Recebam os meus aplausos com louvor. Muito obrigada. Convidamos a doutora Helena Maria Diniz para que proceda a homenagem à inspetora de alunos da Escola Superior de Advocacia, senhora Maria Aparecida Souza Brito, que será representada neste ato pela também funcionária da Escola Superior de Advocacia, senhora Ana Márcia Matos Arraes.
Mais um minutinho. Pois não. Em solenidades como esta, a Escola Superior da Advocacia considera de suma importância prestigiar aqueles que contribuem para o bom andamento dos serviços, seus funcionários, todos os funcionários. Escolhemos, então, para ser homenageada, a senhora Maria Aparecida de Souza Brito, que é uma inspetora de alunos, que infelizmente não está presente, né? Ela é inspetora de aluno, cuja atuação na escola permite que os alunos possam ser atendidos com a devida atenção. É um papel muito importante de inspetora de alunos. Refletindo este nosso agradecimento por esse suporte silencioso, nada mais adequado que lhe fossem oferecido flores, que chegarão às mãos dela, por intermédio desta sua colega de trabalho, devido à sua ausência por motivo de força maior. Anunciamos a palavra do Dr. Nilton Antônio Ribeiro de Souza, aluno do curso de Direito Tributário, que neste ato representa o corpo discente da Escola Superior de Advocacia de São Paulo. Excelentíssimo senhor presidente da OAB de São Paulo, Dr. Marcos da Costa, Dr. Rubens Aprobato Machado, diretor da Escola Superior de Advocacia, senhor representante do Conselho Estadual de Educação, Conselho Federal da Ordem dos Advogados, doutora Márcia Miraré, demais membros da mesa, senhoras e senhores, queridos colegas, é uma emoção muito grande, de certa forma, uma responsabilidade muito grande, falar em nome de todos nós, especialistas nas nossas áreas, depois de 2 anos e meio de muita relação, como se fala, enfrentando dificuldades, né? Mas isso demonstra todo o mérito que cada um de nós obtivemos por força do nosso próprio esforço. O que dizer nesse momento dos nossos corações, que estão em festa por nós mesmos? Muitos de nós enfrentaram, e eu reconheço, alguns casos, situações difíceis, complicadas, mas estamos aqui. 360 horas depois de iniciado esse curso, estamos aqui comemorando, através da recepção deste galardão iluminado, que é o certificado de especialistas que cada um de nós recebe nesta noite, e indiretamente pelos nossos colegas que infelizmente não puderam estar presentes nesse momento, nessa solenidade. Eu talvez não fosse o colega mais representativo para representá-los nesse momento, nessa nossa palavra. Eu quero deixar o nosso agradecimento por esse pioneiro, esse bandeirante da Ordem dos Advogados de São Paulo, Dr. Rubens Machado, pela coragem de pioneiro, desbravando a abertura desse portal do conhecimento acima do conhecimento superior, que é o da especialização lá do censo. E que nós conseguimos aproveitar, então, esta oportunidade e depois, como disse, de muito suor e lágrimas, chegamos a esse momento de grande satisfação, de grande alegria. Não podemos deixar de agradecer, então, à Escola Superior de Advocacia, na presença e na palavra, na pessoa do Dr. Rubens, ao Dr. Marcos da Costa, que sempre deu este apoio para a nossa academia, né, de nível altamente superior, e estamos todos nós de parabéns. E vamos dividir essa alegria, essa emoção e esse mérito nosso com a nossa família, nossos filhos, nossos amigos. E lembrando bem aqui as palavras que foram ditas, que me precederam, vamos carregar com orgulho
esse estandarte iluminado que hoje recebemos, que é o grau de especialistas. Muito obrigado a todos, senhoras e senhores. O senhor presidente convida também a composição desta mesa diretora, o senhor vice-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, Dr. Arnor Gomes da Silva Júnior. Registramos também a ilustre presença do Dr. Célio Luiz Bittencourt, diretor de tesoureiro, também diretor de lazer, esportes e lazer da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo. Doutor Arnor chegou bem na hora. Com a palavra, neste momento, então, Dr. Arnor Gomes da Silva Júnior, vice-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo. Alô. Que situação, hein? Mas tudo bem. A gente está com gente amiga aqui, não vai ter problema algum. Eu me sinto muito à vontade para me dirigir a vocês, num momento, apesar de solene, mas num momento em que advogados se reúnem para uma festa de diplomação, uma festa que orgulha todos nós, né? E, evidentemente, apesar do atraso, a Caixa de Assistência dos Advogados não poderia estar ausente. Por conta disso, eu e o Célio Bittencourt, em nome de toda a diretoria, liderada pelo colega Canton, mais o Walter Tavares, de Santos, mais o Sergei Cobra, mais o Anis Kifuri, nos associamos, então, à diretoria da Ordem, à diretoria da ESA, para homenageá-los. Reiteramos aqui a nossa eterna e fraterna ligação a duas pessoas especialíssimas que hoje estão aqui liderando essa festa, que são o Marcos da Costa, hoje o nosso presidente, e, em especial, esse líder, essa referência, mormente para mim e para o Marcos da Costa, que é o Rubens Aprobato Machado. Eu me sinto bem, me sinto à vontade também porque, quando o Rubens Aprobato, presidente da Ordem, criou a Escola Superior de Advocacia, eu já atuava na Caixa e fui convidado, em função da minha atividade específica na Justiça do Trabalho, para coordenar, então, o núcleo trabalhista que nós inauguramos praticamente no bojo, no âmbito daquela justiça especializada, pois passou a funcionar na Avenida Ipiranga, a funcionar na casa do advogado trabalhista. Foi muito bom aquele tempo, foi muito prazeroso. Eu, por conta de tudo que o Aprobato fez pela advocacia trabalhista, inclusive a ESA, foi mais um ponto que ele trabalhou para a advocacia trabalhista, eu jamais poderia, não haveria hipótese para eu não estar perfilado ao lado dessa brilhante figura humana e dirigente de ordem. Eu estou aqui em nome da diretoria para cumprimentá-los, não para discursar, mas no momento de festa, no momento de regozijo, a gente brindar esta diplomação a todos vocês
Meus parabéns em nome da diretoria da Caixa. Anunciamos a palavra da doutora Márcia Regina Machado Melaré, secretária adjunta, representando neste ato o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Excelentíssimo senhor Dr. Marcos da Costa, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de São Paulo. Excelentíssimo senhor Dr. Rubens Aprobato Machado, ex-presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, membro honorário vitalício da OAB, diretor da ESA e, para minha sorte, meu pai. Excelentíssimo senhor vice-presidente da CAASP, meu querido Arnor Gomes, excelentíssima senhora Helena Maria Diniz, vice-presidente do Conselho Curador da ESA, na sua pessoa, uma advogada, combativa, líder de classe, dedicada ao ensino, saúdo todas as advogadas e advogados, autoridades aqui presentes, professores, amigos, os funcionários, enfim, todos aqui presentes. Senhoras e senhores, em primeiro lugar, quero justificar essa nobre missão que eu fui incumbida pelo presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Ofir Cavalcante Júnior, que hoje estava impossibilitado de comparecer a essa que é, certamente, uma cerimônia histórica e marcante na vida de todos aqui. É um orgulho ver formada mais estas turmas de especialização pela Escola Superior da Advocacia. Há mais de 3 décadas, nosso país convive com inadmissível crise do ensino, desde o fundamental até o superior. Na área do direito, vimos propagar-se exponencialmente uma quantidade de escolas de ensino jurídico. Muitas, com exceções, é claro, sem pejo de descartar padrões de qualidade em nome de um mercantilismo inadmissível. Trata-se de desvirtuamento inegável contra o qual a OAB, coerente com sua história de lutas, envidou e continua persistindo em combater em todas as esferas e instâncias e com todo o peso que possui a entidade. Desde a sua criação, em 1930, a OAB sempre esteve na vanguarda das batalhas pela defesa da liberdade e igualdade, princípios basilares para o aprimoramento da democracia e da cidadania. Esses princípios básicos, tenho reafirmado em várias oportunidades, são o que, de fato, atraem os jovens para o estudo do direito. Desde Aristóteles, sabemos que a justiça é a mais ampla das virtudes de uma sociedade. E quando vemos comprometidos os meios para que essa virtude possa ser exercida pelos seus operadores, não é possível curvarmos-nos ante a omissão. Mais do que isso, sem advogados com formação de qualidade, as virtudes da justiça sujeitam-se à corrupção. Hoje, no Brasil, os dados são estarrecedores. Temos mais de 1.500 cursos jurídicos. Nos Estados Unidos, esse número não passa de 200. Sem preparação mínima, a maioria dos formandos nos cursos de direito é reprovada nos exames de ordem, em índice que avança para além de 80%. Atenta a esse estado de coisas, a OAB travou e venceu várias batalhas, mas é preciso mais. Além de continuar as lutas, fazendo avançar o direito como sustentáculo da igualdade, liberdade, cidadania e democracia, é necessário adequar o ensino jurídico às dinâmicas da sociedade contemporânea. Nesta sociedade, o direito amplia cada vez mais seu leque de especialização. A constatação de que esta é uma realidade positiva foi uma das inspirações para a criação da Escola Superior da Advocacia da OAB. Propaga-se muito que a atividade da advocacia estaria se exaurindo. Em parte, assertiva tem pertinência.
Áreas tradicionais realmente estão com seu mercado cada vez mais concorrido e somente os mais qualificados terão oportunidade de se destacarem. Mas há novas especialidades particularmente promissoras, as quais, exercidas por profissionais com formação sólida, constituem certamente áreas de trabalho a conquistar. Não é outra missão da ESA preparar o advogado para agregar à sua formação a especialização que lhe dará espaço no mercado e para exercer a advocacia, contribuindo com a distribuição equânime da justiça. Essa é a mensagem de saudação que deixo aos formandos da ESA, que aqui recebem os certificados de especialistas em diversas áreas. Estejam convictos que estaremos sempre firmes na busca por maior fundamentação técnica e acadêmica, caminho que reputamos crucial para a adequação à atual dinâmica de nossa nobre atividade e essencial para o êxito que, tenho certeza, cada um dos senhores e senhoras alcançará. Por último, gostaria de enfatizar o avanço extraordinário que representa o ensino à distância, implantado originariamente pela ESA São Paulo. Esse recurso é uma verdadeira revolução por dar aos alunos a oportunidade de se especializar em suas próprias regiões. O ensino à distância, como se sabe, proporciona uma nova opção para a população residente em lugares distantes, com difícil acesso a escolas e universidades. A redução de custos com locomoção, autonomia dos estudantes em relação à escolha do local e tempo para estudar e vastas possibilidades de fontes de acesso à cultura e educação torna o ensino à distância uma realidade necessária. E, em nome do Conselho Federal da OAB, como diretora da entidade, quero assegurar que todas as inovações que puderem ser aplicadas na ESA São Paulo para torná-las cada vez mais um centro de excelência na especialização no ensino do direito terão nosso restrito apoio. Afinal, todos nós temos algo que mais do que um objetivo, é um dever: responder de forma efetiva para que o ensino jurídico honre a sua tradição secular. Saúdo todos os formandos que recebem os certificados de especialistas pela ESA e enfatizo os nossos votos de sucesso. Parabéns a todos. Anunciamos, senhoras e senhores, a palavra do Dr. Marcos da Costa, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo. Mais uma vez, boa noite a todos. Quero dizer que, Rubens, eu prefiro falar nesse espaço, mas para poder participar de uma forma mais efetiva dessa mesa, pela honra que eu tenho de estar ao lado dessa criatura especial, desse advogado que eu aprendi a admirar ainda nos primeiros passos da advocacia, dessa liderança que eu conheci ainda quando presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo, e que eu me orgulho por ter, através das suas mãos, ser levado à nossa entidade, à nossa OAB, e para os seus olhos, pela sua voz, pelo seu coração, aprender a admirar a nossa instituição e me tornar ainda mais apaixonado pela nossa profissão, a advocacia. Eu tenho no Rubens um paradigma de advogado, de liderança, mas, acima de tudo, de ser humano. Rubens tem uma pessoa especial, dessas que nós passamos a acreditar efetivamente na existência do Criador, porque só Ele pode ser acreditado. No meu caso, a possibilidade de ter sido colocado na minha vida, no meu caminho, alguém como Rubens Aprobato Machado. De forma que eu falarei daqui, ao lado de uma grande advogada, minha irmãzinha, Márcia Melaré, a quem saúdo,
e através dessa querida amiga, saúdo a toda a diretoria do Conselho Federal. E quero dizer, Márcia, que cada dia mais eu me convenço do acerto que teve o nosso presidente Dulso em indicar o seu nome para a diretoria do Conselho Federal. Para nossa honra, em 2006, na nossa gestão, Márcia, eu como tesoureiro, você como vice, o Arnaud como secretário, o Dulso como presidente, o Hélito como diretor adjunto, o ano 2006 foi marcante na história da advocacia por diversas razões, mas uma especial. Foi um ano em que a mulher advogada passou a ter um número de inscritas maior do que dos homens advogados. Essa honra nos levou a permitir que tivesse São Paulo, por indicação política, na diretoria do Conselho Federal, uma representação feminina. E se as mulheres, que já há muito eram superiores aos homens na sua qualidade, se as mulheres passaram também a ter, na quantidade, a superioridade em relação aos homens. Nessa querida amiga, brilhante advogada, liderança da advocacia, inclusive da advocacia masculina, no seu trabalho, que tanto nos orgulha, resultou, como disse o Rubens, no primeiro investimento do Conselho Federal em 80 anos de existência da nossa OAB São Paulo. Na época do Rubens, presidente do Conselho Federal, eu diversas vezes, a pedido dele, viajei para conhecer algumas seccionais, para tentar mapear a situação da advocacia do Brasil. E não raras vezes, em algumas seccionais, eu me deparava com uma placa nas sedes das seccionais, agradecendo à advocacia paulista pelo investimento financeiro na construção das sedes dessas seccionais. No Amazonas, uma vez, lá estive, e fui apresentado pelo presidente da seccional do Amazonas a sede social da advocacia de São Paulo, que ficava no centro de Manaus. E ele dizia a sede da advocacia de São Paulo porque foi com dinheiro, o cheque de São Paulo, que foi adquirida aquela sede social. Maravilhosa. Mas não havia em São Paulo, que responde por quase 50%, 48% da receita do Conselho Federal, nunca houve a reciprocidade em relação à advocacia paulista por parte do Conselho Federal. E nessa gestão, mercê do trabalho dedicado, sério, honesto de todos os conselheiros federais, mas em especial da diretoria do Conselho Federal e pelas mãos dessa minha amiga Márcia Milaré. Pela primeira vez na história, nós recebemos esse grande investimento. O Conselho Federal comprou uma sede nova, esquina da Brigadeiros Antônio com a Maria Paula, que tem um terreno ao lado que corresponde ao terreno onde foi construído esse edifício, a fazer com que possamos projetar no futuro, talvez, até um segundo edifício nesse terreno ao lado, que também merecerá reforma o prédio lá existente, sem um centavo de ônus para a advocacia paulista, toda a reforma paga pelo Conselho Federal. E com isso se encerra a demonstração do acerto que tivemos em escolher essa querida amiga, grande advogada, grande liderança e uma mulher a defender efetivamente os interesses da advocacia de São Paulo junto ao Conselho Federal. Quero, nessas duas pessoas muito queridas, e na pessoa do meu irmãozão, a Márcia é minha irmãzinha, mas o Arnaud é meu irmãozão, com quem eu tive o prazer, a honra de compartilhar durante 6 anos da administração da Ordem, eu como tesoureiro, ele como secretário-geral, e para um ambiente que o Rubens tanto gosta de futebol, eu digo, fizemos uma dobradinha meio a lá Pelé Coutinho. Pelé era ele. Dizer da alegria sempre de encontrá-lo, do carinho que eu tenho por você, sabe disso, do respeito e admiração. Helena, nossa conselheira, Helena Maria Diniz, e também vice-presidente do Conselho
desta querida escola. Na pessoa desses amigos, quero cumprimentar todos os demais integrantes da mesa, assim como os representantes que aqui estão, do corpo docente, do corpo discente dessa importante escola. Através da Ana Vieira, cumprimentar a todos os nossos colaboradores que auxiliam diariamente na construção desse grande edifício, que é a nossa ESA, e dizer, em breves palavras, da importância do evento de hoje. Aprobato mencionou que, quando o presidente, em 98, ele conseguiu concretizar um sonho que era dele, um sonho solitário, mas que compartilhou com a sua diretoria, com o seu conselho e com as subseções do Estado, de criação da Escola Superior de Advocacia de São Paulo, que hoje é, sem dúvida nenhuma, a maior escola de advocacia do nosso país. Tive a honra de compartilhar, de estar ao lado dele, com a Márcia, com o Arnor, na instalação do primeiro núcleo do interior, na querida Ribeirão Preto, terra do Aprobato. Lá estivemos. E hoje eu vejo a ESA com essa dimensão que atende não só aos advogados da capital, mas a advocacia do interior, hoje com 90 núcleos da ESA espalhados por todo o estado de São Paulo. E nessas coincidências que o Criador nos coloca no caminho, amanhã mesmo estarei em Rio Claro, no sábado estarei em Rio Claro, inaugurando mais uma sede em Rio Claro, com novas instalações da nossa escola, naquela importante cidade, atendendo também a advocacia de Rio Claro e da região. De forma que a ESA cresce a cada dia. Cresce em significado, cresce em importância, cresce em suas instalações e, se Deus quiser, em breve crescerá também para essa nova instalação que terá, se o Criador permitir, no prédio atual da OAB, na sua sede atual, lá na Praça da Sé 385, e que completa, nesse ano, 56 anos de existência, atendendo a nossa advocacia. E não haverá forma melhor de continuar esse atendimento, que não seja através de servir agora a essa grande instituição, a esse grande patrimônio da advocacia de São Paulo, que é a nossa Escola Superior de Advocacia. Quero dizer que desses avanços que o Aprobato vem conseguindo à frente da ESA, com seus colaboradores, Aprobato que ocupou os principais cargos da advocacia de São Paulo, presidiu o Instituto dos Advogados de São Paulo, foi diretor antes da OAB de São Paulo e seu presidente no exercício no período de 98 a 2000, que passou então a ser a maior liderança da advocacia do Brasil, ocupando o cargo máximo da ordem de presidente do Conselho Federal. E agora está nessa verdadeira missão, com essa humildade que é própria do Rubens Aprobato Machado, dirigindo a nossa Escola Superior de Advocacia. E com essas conquistas que são diárias. Quero também, Rubens, queria que você tivesse anunciado, mas não anunciou para me deixar a honra de fazê-lo. Anunciar que a nossa escola também, a partir de agora, estamos finalizando esse trabalho, terá também um mestrado profissionalizante, numa parceria com a escola, numa parceria com a Faculdade de Direito das nossas arcadas, da Faculdade de Direito da USP, a 6ª Universidade do mundo, de forma que essa escola que não para de crescer, que dia a dia tem a sua história registrada no coração e na mente de toda a advocacia de São Paulo, e que teve agora a oportunidade de ter essa memória registrada nesse livro. A escola, por seu diretor, Rubens Aprobato Machado, e precisava ser por Rubens Aprobato Machado, porque ele criou a escola, ele fez com que a escola tivesse o porte que tem hoje e é o grande defensor da nossa ESA. Escrita essa memória pelos nossos colaboradores, os funcionários da ESA, que contaram a história do começo ao fim, contaram a história dizendo
da sua instalação, contando a história pelas mãos competentes de todos aqueles que passaram contribuindo para a nossa ESA. Contar a história, por exemplo, da querida professora Ada Pellegrini Grinover. E eu digo isso porque, às vezes, principalmente em períodos eleitorais, surgem algumas pessoas que tiveram a oportunidade de construir também a nossa escola, tiveram a oportunidade de colaborarem com a formação da nossa OAB, e que, por alguma razão qualquer, optaram por estar em outros espaços, mas que no período eleitoral voltam a se apresentar à nossa advocacia. E recentemente vi um e-mail, uma mensagem eletrônica, em que criticava a direção da ESA, criticava essa pessoa que está acima do bem e do mal, essa pessoa que dedicou a sua vida à advocacia, à justiça e na sua OAB. Criticou a existência desse livro, não teve a sensibilidade para perceber que esse livro conta, sim, a história de todos, inclusive da professora Ada, que merece ser registrada. Professora que foi a coordenadora da escola, inclusive na época do próprio aprobato. Mas nós saberemos que, ao ler esse livro, os nossos alunos que hoje recebem o certificado de conclusão desse importantíssimo curso, ou desses importantíssimos cursos, porque são 7 cursos que se entregam o certificado hoje, ao ler esse livro, saberão que, de alguma forma, também aqui estarão, vendo as fotos, vendo a história, e guardando esse momento, guardando esse livro, poderão recordar desses momentos felizes que compartilharam com esses novos amigos, alunos que são da escola e que ajudaram também, dando a sua contribuição para a construção desse, repito, grande patrimônio da advocacia de São Paulo, que é a Escola Superior de Advocacia. Para finalizar, e lembrando de outras tantas pessoas que colaboraram como professores, como diretores, lembro aqui da querida amiga Eunice Prudente, que foi secretária de Justiça, primeira mulher secretária de Justiça do Estado de São Paulo, também passou para o nosso conselho e também dirigiu a nossa entidade, e tantos outros colaboradores, mulheres e homens que passaram pela escola. Eu quero registrar esse momento como um momento especial na vida desses colegas, desses amigos que hoje recebem o certificado. Momento especial para todos os colaboradores que participaram desses cursos, dando suporte a esses cursos. Momento especial para a nossa CAASP, o Celinho também aqui presente. Momento especial para, eu tenho certeza, para a nossa Secretaria de Educação. Momento especial para o nosso conselho, mas, acima de tudo, um momento especial para a Advocacia de São Paulo, que hoje passa a contar com esses advogados e advogadas que sempre foram competentes, mas que agregam agora ao seu currículo essa experiência diferente, essa condição diferente de serem especialistas pela nossa ESA, e com isso passar a oferecer um serviço de melhor ainda, de maior qualidade, construindo assim, com a participação desses companheiros, desses colegas, uma justiça melhor e, com isso, um país melhor para todos nós. Parabéns ao aprobato, parabéns ao nosso conselho, parabéns aos professores, parabéns aos nossos colaboradores, mas, acima de tudo, parabéns aos advogados e advogadas que hoje recebem esse importante certificado, e com esse certificado saberão prestar um serviço de advocacia ainda melhor, repito, e construindo com isso um Brasil melhor. Obrigado a todos. Parabéns. E neste momento solene, senhoras e senhores, convidamos o Dr. Marcos da Costa para que se posicione ao lado desta mesa diretora e, desta forma, possa cumprimentar cada um dos advogados, alunos da Escola Superior de Advocacia da OAB São Paulo. Convidamos
Dr. Rubens Aprobato Machado acompanha o Dr. Marcos da Costa. Farão as fotos com todos os alunos, advogados da ESA. Convidamos os seguintes alunos. Curso de Direito Civil e Processual Civil, no período de 2 de setembro de 2009 a 9 de setembro de 2011. Coordenadores, Dr. José Fernando Simão e Dr. William Santos Ferreira. Alunos. Álvaro Augusto de Souza Guimarães. Ariane Miguel da Silva Nascimento. Daniela Jorge Milani. Elaine Cristina Silva Pressoto. Jorge Rui Alonso dos Santos. Luiz Gabriel Teixeira Arias. Márcia Regina Ribeiro Pittini. Margarete Ferreira da Silva. Rafael Pérez São Mateus. Renata Honório Yasbeck. Reuri Lopes Pinto. Ricardo de Oliveira Ked. E Verônica Torquato Bastos Santos. Turma de Direito Público. Período 5 de março de 2010 a 25 de novembro de 2011. Coordenadoras, doutora Dinorá Adelaide Mussetti Grotti e doutora Lívia Maria Amentano Zago. Convidamos a doutora Dinorá também para compor as fotos. Alunos, Ana Paula Lima Leite. André Feitosa Alcântara. Cristiano Alves. Daniele Facchini Braga. Denise Coelho Cavalcante. Gustavo Adolfo Chaves Saraiva Gomes.
Hélio Onaga. Isabel de Fátima Aparecida Santos Roberto. Johnny William Cruz Borges. Luciene Silva da Cruz. Luiz Vanderlei Vitorino Cardim. Marcelo Souza de Oliveira. Marcos Rogério Foresto. E Marcos Antônio dos Santos. Turma de Direito Processual Civil, período 4 de março de 2010 a 13 de dezembro de 2011. Coordenadores: Dr. Cláudio Sintra Zarifi e Dr. Rogério Ives Bragtoni. Convidamos os seguintes alunos: Alberto Francisco do Nascimento Filho, Carmen Regina Silvério Ramos, Kátia Pereira Martins, Márcia Harumi Saito, Newton Mendes do Nascimento Fantinati, Raf Missão Monsores, Renata Prado Cipolla, Silvana Teles, e Wagner Caetano Barros. Turma de Direito Ambiental com ênfase em Direito Urbano, período 5 de março de 2010 a 27 de outubro de 2011. Coordenadores: Dr. Paulo José Vilela Lomar e Dr. Paulo Santos de Almeida. Convidamos os seguintes alunos: Enedina Maria Rocha da Silva Rodrigues, Fátima Teixeira de Almeida, Fernando Tavares da Costa, Levi Carlos da Veiga Santos,
Maiara Primo Sebastiani. Convidamos também para a composição dessa foto a doutora Amarilis Primo Sebastiani para fazer a composição da foto. Convidando seus pais, aliás, perdão, seus pais. Reginaldo Balão. Sandra Néder Tomé de Freitas. E Vicente Panontin Júnior. Turma de Direito Tributário, período de 28 de agosto de 2009 a 29 de junho de 2011. Coordenador, Dr. Anis Kifuri Júnior. Convidamos os seguintes alunos. Cristina Rodrigues Caldas Aleixo. Heitor Luiz Rodrigues Moro. Jael de Oliveira Marques. Luciano Nicola Rios. Maria Alice Aires Lopes. Maria Cristina da Silva. E Nilton Antônio Ribeiro de Souza. Direito de Informática, período de 4 de agosto de 2009 a 2 de julho de 2011. Convidamos também para a composição dessas fotos o coordenador deste curso, Dr. Luiz Fernando Martins Castro. Também coordenou esse curso o Dr. Alexandre Rodrigues Ateniense. Convidamos os seguintes alunos. Bruno Salvatore Drago. Caroline Lunar de Nascimento e Silva. Durval Amaral Santos Passi. Fábio Nori.
Luiz Fernando Plastino Andrade. Márcia Murata. Roberta Cristina Artilheiro Duca. Thalita Kelly Silva de França. E Vitor Hugo das Dores Freitas. E convidamos para fazer a foto do Dr. Vitor Hugo, o professor Demi Getsto. Turma de Direito do Trabalho, período de 29 de julho de 2009 a 8 de julho de 2011. Coordenadores, doutora Sônia Aparecida Costa Mascaro e doutor César Augusto de Melo. Convidamos os seguintes alunos: Alexandre Vinhola dos Santos. Andrei Francisco Camicovas Silva. Christopher Wagner Valese. Cláudia Antônia do Nascimento. Davi Cassiano Paiva. Fabrício Aristides de Souza. Regina Bueno da Silva Dreger. Tiago Santa Lúcia Lagoas. E Valéria Terena Dias. Convidamos também, finalizando essa sessão de outorgas, mais 2 alunos, né, desta noite. De Direito Público, Nauraína da Rocha Martins. E de Processo Civil, Ronaldo Domenicali. Senhoras e senhores, findadas as outorgas das certificações
uma calorosa salva de palmas a todos os diplomados dessa noite. Parabéns a todos. E desta forma anunciamos o término da cerimônia de certificação dos alunos dos cursos de especialização Lato Sensu, da Escola Superior de Advocacia. E convidamos a todos para o coquetel que será servido a partir deste momento no saguão de entrada deste edifício. Aos diplomados desta noite, nossos parabéns por mais essa conquista. E a todos uma ótima noite. Obrigado pela presença e pelo prestígio.